Eu sou o professor Rui Davi, da equipe de língua portuguesa do segundo ano. Passadas as APs, vamos agora nos concentrar nas APRs. Em língua portuguesa, o nosso conteúdo está centrado no período composto. Então, em 2 videoaulas, procuraremos resumir o que há de mais importante para essa avaliação. Sendo que na primeira videoaula veremos a parte teórica, recordaremos as orações de uma maneira geral, aquilo que vocês não podem deixar de saber, não sairão do segundo ano sem saber isto. E uma segunda aula, a parte prática, né? Os exercícios. Aqueles que se dedicarem a esse nosso trabalho, com certeza terão aprovação. Então vamos lá. Começamos identificando frase, oração e período. Fundamental, quem tem ainda alguma dúvida sobre isso, não pode ficar com essa dúvida, senão não desenrola nas provas, qualquer prova que seja. Diferenciar período simples de composto, em princípio já deverão saber isto, mas se sobrar, se ainda restar alguma dúvida, teremos que tirar agora. Estabelecer relações entre o período composto por coordenação e o por subordinação. Nisso tudo há uma semântica. Então, o que é isso? Se você tem um objetivo, apresentar uma propaganda, você vai usar que tipo de oração? Propaganda não é curto? Oração coordenada. A subordinada substantiva também tem seu objetivo. A adverbial tem o seu. Veremos a seguir. Muito bem. E, finalmente, orações reduzidas. Se não, vejamos. Frase. Você tem lá esses slides, né, no seu todo, foram apresentados nas lives da professora Edigleuba. Eu peguei o que é mais importante, aquilo que não se pode deixar de saber, fiz um compêndio, que aqui está. Quem quiser aprofundar o assunto, vai lá à live da professora Edigleuba e pega a apresentação completa. Frase. É algo com sentido completo, enunciado com sentido completo. Silêncio hospital, acabou, é uma frase. Não precisa ter verbo. Agora, na oração, qual a diferença? Tem verbo. Precisa ter sentido completo? Não. Isso nós temos que entender. A oração, verbo. Frase não tem verbo, mas tem sentido completo. Oração tem verbo, mas pode até não ter sentido completo. Ok? E aqui estão então os conceitos. Você pega aqui. A forma verbal é prevenir e estar, né? Que nós vimos aqui, ó, é prevenir e estar. Logo, dizemos que o enunciado se estrutura em 3 orações. Então, outro conceito na cabeça não pode sair. Quantas orações tem esse período? Conta os verbos. Cuidado com as locuções verbais, né, que nós veremos ao final. Né? Locuções verbais e tempos compostos. Locuções verbais e tempos compostos. Muito bem. Então, prosseguindo. Período. Enunciado de sentido completo constituído por uma ou mais orações.
o período é marcado pelo uso da pontuação, que delimita ou encerra sua extensão. Então, aí outro conceito importante, né? O do período. Tá? Ele fala que a pontuação é importante. Aqui, ó, pontuação. E que pontuação é essa aí? Porque pode também enrolar na prova e as provas enrolam com isso aqui. É o ponto, a exclamação, a interrogação, a reticência. E o ponto e vírgula é? Não. Tá? Ponto e vírgula não encerra período. Gravem. Período simples. Uma única oração. Tá? Incluindo aqui, ó, eu acabei de falar, locuções verbais e tempos compostos. Período composto, mais de uma forma verbal. Ok? Prosseguindo. Agora sim, entrando aqui no período composto. Por coordenação, por subordinação. Qual é a grande diferença? Coordenação são duas orações independentes. Estudei e passei no concurso. Duas ações independentes. Uma não depende da outra aí. Veja, VI, verbo intransitivo, ou seja, sem complemento. Né? Gosto de laranja e de limas. Ó, verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. No caso, laranja. Se é verbo transitivo indireto, implica em objeto indireto. Né? E laranja é objeto indireto, lima é objeto indireto. Do verbo gostar. Muito bem. Subordinação. Aí sim tem, aqui, tem a dependência sintática. Possui vínculo. O Brasil quis que os Estados Unidos assinassem o acordo. Ora, nós temos aqui duas orações. Olha aqui. Né? Um verbo, outro verbo. Tá? Ora, aqui é assinassem. Tá? Vamos corrigir aqui. Ok. O Brasil quis. Ora, falta alguma coisa. Né? Fica sem sentido. Onde é que está esse alguma coisa que está faltando? Aqui na frente. Que os Estados Unidos assinassem o acordo. Então, há uma dependência sintática. Como o verbo é transitivo direto, né, BTD, quis o quê? Que o Brasil assinasse um acordo, que os Estados Unidos assinassem o acordo. Se fosse um termo, seria objeto direto. Como é uma oração subordinada, substantiva, já veremos por quê, objetiva direta. Vira então? Você tem o termo, objeto direto. Virou oração, ou seja, ganhou um verbo, oração. Oração objetiva direta. Tranquilo? Revejam isso aqui. Vão aos slides originais da apresentação da live da professora Edgleuba, tá? E é simplíssimo, dá para aprender. Aprende isso aqui numa tranquilidade. Basta querer. Então vamos lá. Vamos então agora, depois dessa noção de período simples, período composto, vamos às orações coordenadas. Recordando as coordenadas, né? Conceito de coordenação, estrutura
Aqui, o que é muito importante? Primeira coisa para começar, assindéticas e sindéticas. Né? Assindéticas e sindéticas. A não é um prefixo de negação? Então, e o que é síndeto? É o conectivo. A sindética não tem um conectivo. E sindética tem um conectivo. Pronto. Primeira noção. Cheguei ao CMB, encontrei meus colegas, dirigi minha sala. O que acontece aqui? Temos 3 orações. Ó, cheguei, encontrei, dirigi-me. Certo? 3 orações. Tem subordinação, tem relação de subordinação entre elas? Não. Uma ideia, cheguei ao CMB. A outra ideia, encontrei os colegas. Uma outra ideia, dirigi-me à sala de aula. Tá? Ele é composto por coordenação. Aqui, cheguei ao CMB, encontrei meus colegas, dirigi-me à sala de aula. De novo, né? As três verbos, é o mesmo exemplo, né? Só que aqui agora tem uma diferença. Tem um E. Então, o que acontece? Essas duas primeiras são assindéticas, coordenadas assindéticas, e a terceira coordenada sindética, porque tem o síndeto, o conectivo. Então, aqui está a explicação tranquila que eu acabei de falar. Né? Ok? Aqui está realçando mais, né? As sindéticas, né? E a terceira sindética. Como é um E, a gente chama de aditiva. Muito bem. Nas coordenadas ainda, né, é importante que a gente saiba isso aqui, ó. O A3CE. Isso aqui é importante que nós saibamos. E esse quadrinho vocês têm que copiar, colar e pregar na porta do guarda-roupa. Acordou, tá lá. Foi dormir, olhou a porta do guarda-roupa, está lá. Temos que saber, né, os 5 tipos, a relação que elas estabelecem, né, entre elas, a conjunção mais importante, as primeiras 2 primeiras aqui, ó, aditiva, e nem. Adversativa, mais porém. A gente grava mais porém, todavia, contudo. Mas primeiras 2 primeiras. Alternativa, ou, ora. Conclusiva, logo, pois. Explicativa, que, porquê. E aqui exemplos para vocês. Né? Alguns exemplos. Prosseguindo. Vão lá onde está a sequência didática da recuperação que vocês encontram, né? Vocês podem tirar dúvidas, tem apresentação e podem fazer perguntas, façam perguntas, tá? Nós, até o dia da prova, nós estaremos sempre ligados para tirar dúvidas dos alunos que vão fazer essas provas. Aqui, mais um exemplo. Quem não tem amigo, mas, olha aqui, mas não é uma adversativa, então aqui eu tenho uma oração, né? Porque você tem aqui o verbo. Aqui outra oração tem outro verbo, tá? Aqui a terceira oração. Veja que essa aqui é uma oração coordenada adversativa.
tá? Fazendo um parênteses, com relação a sentido, o mais é super importante numa oração, né? Ele tem uma força, ele tem uma importância crucial. Veja um exemplo para vocês nunca mais esquecerem. Então, um casal de namorados. Aí a moça chega para o rapaz, ou o rapaz para a moça e diz: olha, nós nos damos muito bem. Nossas famílias interagem bastante. Você gosta das mesmas coisas que eu gosto. Os mesmos filmes. Os mesmos livros. Mas, olha a adversativa, mas está tudo acabado entre nós. O que foi mais importante? Várias informações dadas antes ou só essa frasezinha agora no final introduzida pelo mais? Essa aqui é toda a ação. Acabou o namoro. Ok? Então, tá aí a relação semântica. Quadrinho. Por que eu coloquei um quadrinho aqui? Porque tudo que é prova, todas as provas, você encontra lá esses quadrinhos. Né? Vamos analisar. Principalmente aqui, quadrinho para coordenada é uma beleza. Esqueça os biscoitos. Ou você me dá o lençol, ou eu vou dar um nó nas suas orelhas e atirar você numa vala bem profunda. Como? Este lençol é seu? Né? Coordenada sindética alternativa. Por quê? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Né? Então, alternativa. Na tirinha, orações coordenadas sindéticas alternativas, leva o interlocutor a escolher entre duas opções. Uma perguntinha boa de prova. Aqui, essa outra. Penso, logo existo. Né? Do Descartes. Logo, duas orações, pensa. Então, tem um verbo pensar, verbo existir, ligado pelo logo. Se você for ao quadrinho, que você vai pregar na porta do seu guarda-roupa, você verá, né, o significado desse logo, né, que é aqui uma conclusão. Ok? Primeira oração, coordenada sindética. Segunda oração, coordenada conclusiva. Olha aqui, outra telinha. Eu sou advogado, logo eu sou uma pessoa jurídica. O outro. Eu sou atleta, logo eu sou uma pessoa física. Qual é o humor? Se dá pela conclusão equivocada. Olha aqui. Conclusão. Olha aqui. Não é? Existente entre as ideias interligadas pela conjunção logo. Tá aí. A arte existe porque a vida não basta. Orações coordenadas sindéticas explicativas, olha aqui o porquê, né? A oração coordenada sindética explicativa explica a existência da arte que existe pelo fato de a vida não ser suficiente. Estão vendo aí? E prestar atenção que essas coordenadas são frases curtas, períodos curtos, né? Muito bem. Aqui, mais um exemplo. Não precisa nem ler. Isso aqui depois vocês leem com calma, para não ficar muito enfadonho o vídeo. Mas está aqui, ó. Gripe, não vacile, vacine-se. Orações curtas que pedem ações curtas. Aqui nós temos um quadrinho, que é outro para vocês pregarem no guarda-roupa, lá no armário. Tempo composto, comparando, né, o tempo composto, que é o tempo que está
Lá na conjugação dos verbos se encontrarão presente, indicativo, subjuntivo, imperativo, e lá neles se encontrarão tempo composto. Já a locução verbal é outra ideia, não está nas conjugações dos verbos, ele é formado por verbo auxiliar, mais um outro verbo que é o principal, que poderá estar numa das formas nominais, gerúndio, particípio e ou infinitivo. Quadrinho aí para vocês pararem um pouquinho e ler com calma. Vários exemplos. Muito bem. Agora vamos às substantivas. Acho que para este áudio, vamos ficar nas coordenadas e nas substantivas. No próximo, que serão os exercícios, a gente dá uma pincelada nas adjetivas, super importante a adjetiva, cai mais até do que coordenada, por exemplo, tá? E as adverbiais também. Muito bem. Olha aqui, por que substantiva? Porque ela tem uma das funções dos substantivos. Ou seja, sujeito, objeto direto, predicativo, objeto indireto, complemento nominal e aposto. E aqui tem um exemplo de cada uma delas. Quando eu falo assim, pensei que você conhecesse a Bahia. Ora, dois verbos. Sim, pensei, conhecesse. Duas orações. Onde é que eu corto? Antes do conectivo, né? Cortei. Quem é a principal? A oração que não tem o conectivo, que não inicia com conectivo. Então, pensei. Ora, mas quando eu digo pensei, fica todo mundo perguntando, pensei o quê? Que você conhecesse a Bahia. Não é o complemento? Pensei isso. A substantiva, você em geral pode substituir por isso, nisso, isto, nisto e semelhantes. Pensei isto. Tá? Muito bem. O verbo pensar não é transitivo direto? O complemento dele é um objeto direto. Só que aqui não é um termo, né? Aqui é uma oração. Então vai ser o quê? Oração subordinada substantiva, porque está na função de um substantivo, objetiva direta, porque o verbo pensar é transitivo direto. Tudo bem? E o mesmo raciocínio para objetivas indiretas, completiva nominal, apositiva, predicativa e subjetiva. Subjetiva é de sujeito. Leiam, vejam isso com calma e podem fazer pergunta lá no nosso bloco da APR. Importantíssimo, recordando, as orações subordinadas substantivas começam por que e se, que são chamadas de conjunção integrante. Elas não têm função sintática, são conjunções integrantes. Falou em substantiva, começa em que e se. Falou em substantiva, é porque a oração está na função de um substantivo. Quais são as funções do substantivo? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. A relação que acabamos de ver. Muito bem. Olha lá, de novo uma tirinha. Olha lá. No caso aqui, explicando a subjetiva, aquela que está a função de sujeito. É verdade que os camaleões podem mudar de cor? Aí ele lá. Então? É verdade? Ok. Quando eu digo, aqui, um verbo pode mudar. Aqui é uma locução verbal. Locução verbal tem sentido de um verbo só. Não esqueçam disso. Né?
quando eu digo, exemplo, saindo daqui, vou estudar, é uma locução verbal. Por quê? São dois verbos com o sentido de um só. Estudarei. Vou dormir, dormirei. Ok? Então, é verdade. Eu digo é verdade, não está faltando alguma coisa? Então, isso que está faltando está na oração seguinte, ou é a própria oração seguinte. Outra coisa que eu falei, nas substantivas, eu posso substituir toda a oração substantiva por isso, nisso, isto, né? Então, é verdade isso. Como é que seria a ordem direta? E isso é verdade. Qual é a função sintática do isso? Sujeito. Então, quando é sujeito, eu chamo de subjetiva. Tá? É bem simplesinho. Tem só que... Olhem vários exercícios. Né? Olhem vários exemplos. Que aí fica tranquilo. Aqui. Então, várias formas de encontrar aqui, ó, convém, sucede, foi estabelecido, ficou provado, conta-se, estabeleceu-se, tá bom? Tudo isso dá oração subjetiva, tá? Muito bem. Vamos agora prosseguir com oração subordinada substantiva objetiva direta. Objetiva direta. Não sei, e agora com esse fundo musical para o pessoal perder o sono, né? É que estamos em época de São João. Não sei, ó, um verbo aqui, né? Não sei o que, se os alunos colaram durante a prova. Não sei isso. Isso não é objeto direto. E aqui no caso nós temos a oração. Se é oração, objetiva direta. Tá? É só isso. Com todas elas, objetivo indireto, ó, a mesma coisa. Ó. Não se esqueça. Quem se esquece, esquece de alguma coisa. O verbo não é transitivo indireto, não pede uma oração, um objeto indireto. Como é oração aqui, então é uma oração objetiva indireta. Ok? Depois, complemento nominal. Eu tenho lá o exemplo, ó. No Museu de Arte Colombiana, pré-colombiana, a prova... Se eu parar aqui, vai ficar todo mundo perguntando, prova de quê? Prova de quê? Prova de que a beleza e a arte não chegaram com os europeus. Seria um complemento nominal, mas como é uma oração, aqui, porque tem um verbo, né? É uma oração, então uma oração completiva nominal. Não é simples o raciocínio? Mas bem. Predicativa, mesma coisa, né? Eu tenho aqui uma oração, corto aqui, o problema é esse. Esse não é um predicado, que eu chamo de predicativo, porque é depois do verbo ser, do verbo de ligação, ser, estar, ficar, permanecer. Então, oração subordinada, substantiva, predicativa. Está aqui uma série de exemplos para vocês verem isso aqui com calma. Tudo bem? A positiva é um aposto, aqui ó, é um aposto, né? É um aposto que virou uma oração. Então chama, em vez de chamar aposto, chama de oração apositiva. Só com esse nome bem bonito, né? Oração subordinada, substantiva, positiva. Tá? Gostou? Muito bem. Assim eu encerro essa live com esse fundo musical. Foi de propósito para poder encerrar nosso trabalho. E na próxima, né, no próximo vídeo, nós vamos ver a adjetiva, adverbial
E o exercício bem direcionado para a prova. Não queremos que ninguém fique, né, em recuperação lá para o final do ano. Tem que passar agora. Valeu, vamos lá, acesse o AVA e tirem dúvidas. Estamos 24 horas, entre aspas, à disposição de vocês. Ok, até já.